Deus abençoe. Agora você pode abrir a sua Bíblia, fazendo um favor. Mateus 28:11, Rafa. Vamos seguir amanhã. Mateus 28:11. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livramentos, e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Você pode sentar, meu querido. Graças a Deus. Sentando, pode aplaudir forte o nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos numa sequência e terminamos hoje a sequência Páscoa. A sequência Páscoa hoje termina com o jejum da vitória sendo encerrado e mais 5 queridos sendo batizados. Vocês podem se colocar de pé para o povo ver vocês? Que lindo. Daqui a pouco a gente se encontra nas águas. E o Firmino, esse moço aqui, esse moço meu amigo aqui, hoje, agora à tarde, a pastora Lourdes recebeu um áudio. Verdade. Alguém estava nos cultos de manhã, acho que ouviu o que eu falei, mandou um áudio parabenizando a nossa vida pelos 40 anos de ministério e dizendo assim: eu não acredito que o Firmino vai se batizar. Ela lembrou de você do tempo que você ainda fazia os trabalhos sociais da cidade. Parabéns pela sua decisão, você é muito corajoso. Para quem não sabe, o Firmino é um ex-padre que se converteu há poucos dias. Ele foi padre até 1993. E sabe como que a gente ganhou o Firmino para Jesus? No programa de rádio. Serginho, lá naquele programa de rádio que você foi ontem, quando termina o programa, a gente fica batendo papo, o Firmino fica ali conversando, a gente sempre deu um abraço, sempre se cumprimentou ali. Acho que ele deve ter visto algo que só Deus pode ter mostrado para ele, não é outra coisa, e perguntou para mim: eu posso começar a frequentar os teus cultos? Eu falei: não, acho que pode. E quinta-feira eu estava no meio do concreto, ele parou e falou assim: o senhor me batiza domingo? Eu falei: com todo o amor. E está aqui o Firmino. Uma honra. Você vai somar muito aqui. Deus abençoe. Pode sentar. Em todo tempo é tempo de pregar o Evangelho. E às vezes você prega mais, sabe como? Quieto. Com postura. Com seriedade naquilo que você faz. Com amor naquilo que você está fazendo. A obra de Deus. Eu estava ontem nos 60 anos do nosso presidente, pastor Mário. E quando eu chego, alguém fala assim: você vai ter 2 minutos para falar. Eu falei: mas assim? Bate pronto? É. Aí Deus é Deus de sabedoria, e o Espírito Santo nos ajuda. Corri no Google e procurei 60 anos é bodas do quê? Diamante. Diamante. Bom, então vamos ver o que significa o diamante. O diamante, ele é formado em situações extremas de muito frio ou de muito calor. E ele normalmente se forma em lugares vulcânicos. E ele se forma a 150
a 200 quilômetros embaixo da terra. Como que você vai daqui em São Paulo conseguir extrair um diamante? É impossível achar um diamante. É impossível buscar um diamante a 200 quilômetros embaixo da terra. Não tem perfuração para isso. Só que aí vem o vulcão. Aí solta as lavas. E aquele vulcão lá das profundezas da terra solta as pedras. Essas pedras têm um nome. E essas pedras caem nos lagos e rios que estão perto das áreas vulcânicas. E aí então o garimpeiro vai lá e extrai o diamante das pedras vulcânicas que estão nos lagos, que veio de erupções. Recebe essa palavra para a sua vida. De vez em quando tem levantes, tem ou não tem? De vez em quando tem notícias ruins, tem ou não tem? De vez em quando tem situações pesadas, tem ou não tem? Mas eu vou dizer uma coisa para você, é que vai extrair o que tem de melhor dentro de você. Você é um diamante que está sendo lapidado. Aí os rios e lagos que estão perto trazem os diamantes, Val e Vera. Só que o diamante ele tem 3 características poderosas. Primeiro, durabilidade. Ele é durável. Segundo, ele brilha. É impossível você ver alguém com um diamante e você não notar o diamante que está no dedo, no colar, no pescoço. Que a pessoa que usa um diamante, ele é conhecido pelo seu brilho. Terceiro, ele é estável. Ele tem estabilidade. Então, quando nós estamos na verdade, você vai durar, vai brilhar e terá estabilidade. Fala comigo: durabilidade, brilho e estabilidade. Sabe aonde a gente encontra essas 3 características, César? Sabe aonde a gente encontra, Gustavo? Bem-vindo, papai. Deus abençoe. Saudade de você. Sabe aonde a gente encontra essas 3 características? Em quem está com a verdade. A verdade é a verdade, irmãos. Jesus, um dia alguém perguntou: tu és o Filho de Deus? Ele falou assim: tu está dizendo que eu sou. Você é o Rei dos Judeus? Você está dizendo que eu sou. A verdade ela é poderosa, ela sempre vai chegar. Alguém fala assim que a verdade tem 3 lados. Ela tem o lado de quem fala, o outro lado e a própria verdade. E Jesus tinha acabado de ser sepultado. Na sexta-feira, irmãos, nós falamos aqui sobre tetelestai, que significa está consumado, cumpri o propósito que vim fazer. No domingo nós falamos do poder da ressurreição. Então nós somos pessoas de obras que não vão ficar pelo caminho, e nossos sonhos podem ser ressuscitados pela grande bondade de Deus. E hoje, o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente sabe? Espalhar essa verdade, espalhar essas notícias de boas novas. Jesus tinha acabado de ser ressuscitado. Irmãos, pensa num negócio desse. Pensa no algo assim fantástico que aconteceu naquele sepulcro. Mas os governos da época, os religiosos da época, os dominantes da época pensaram assim: vai enterrar ele lá e vai deixar o cemitério lá no cemitério. É melhor a gente pôr guarda lá. É melhor a gente pôr guarda para olhar o cemitério, porque ele disse que depois de 3 dias ele vai sair da sepultura. Ele está dizendo, ele diz para todo mundo que ele vai sair da sepultura. Então é melhor a gente se precaver quanto isso, porque vai que ele sai. Aí procura então nos livros da história,
se houve já algum dia na vida alguém que ressuscitou. Não, encontrou gente que ressuscitou. Encontramos pessoas que ressuscitaram na Bíblia, no Velho Testamento. Só que não alguém que se auto-ressuscita. Alguém que não recebe uma ordem para sair da sepultura. Alguém que sai da sepultura vencendo a morte. O maior inimigo do homem. Não tinha ninguém. Mas vai que, né? Então é melhor tomar cuidado. Canja não faz mal para ninguém. Vamos colocar os guardas guardando o sepulcro. Porque e se vierem os discípulos de Jesus roubar o corpo dele? E aí vão sair dizendo que ele ressuscitou? Quem que vai segurar essa mentira? Então é melhor a gente se precaver. Vamos nos precaver. Irmãos, tem vários históricos de ressurreição na Bíblia. Tem um que eu acho fantástico, porque Deus não deixa nenhuma promessa ficar esquecida. Você pode esquecer as promessas, mas o Senhor não vai esquecer o que prometeu para você. Eu vou dizer de novo, você pode esquecer uma promessa, porque demora, porque passa tempo, porque você pode até partir para a eternidade, mas o Senhor não vai esquecer o que prometeu a você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Depende mais de mim do que dele. Ele não vai esquecer. Jesus, a Bíblia diz assim através de Jeremias: pode uma mãe, é uma pergunta, esquecer do filho que mama? O seu filho mama, não mama? Você vai esquecer dele? Não. Você está longe dele, você está longe dele, longe. De repente você percebe que ele quer mamar, você sente que ele quer mamar. Você sente isso, parece que é um negócio que só as mães conseguem entender isso. E aí você chega perto dele, pode, a Bíblia diz, é uma pergunta, pode a mãe que amamenta esquecer do filho que mama? Mas se ela se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Deus não vai esquecer de você, Betina. A Marcelo, o Felipe pode até esquecer e deixar lá em casa para sempre, né, Roberto? Mas Deus não vai se esquecer de você. Quando Sara, a Sara da Bíblia, a Bíblia fala que Sara deu amamentar a filhos. Que coisa, como que Sara deu para amamentar a filhos se ela só teve um filho? Como que explica isso? Irmãos, é normal uma mulher com 90 anos gerar um filho? Não é. Não tem reposição hormonal que faça uma mulher com 90 anos gerar um filho nos dias de hoje. Ora, imagina há mais de 5.000 anos. Mas Sara gerou Isaac. E quando Isaac aparece, talvez lá na época, as comadres da época, as conversas de roda da época eram assim, ó. Ah, será? Você percebeu que ela sumiu por um tempo? Esse menino aí eles adotaram de alguma escrava e agora está falando que é dela. E Sara, isso todo mundo sabe, o que mostra que uma mulher, ela é mãe, ela gerou, é porque ela tem leite. Ela tem leite. Como que pode Deus fazer um negócio tão perfeito, uma sincronia tão perfeita, que as mulheres que são grávidas e que têm neném, elas conseguem amamentar, elas conseguem dar de mamar, mas as mulheres que não já teve filho, já nasceu filho, já desmamou, o leite parou, acabou, não produz mais leite. Sara falou assim, para mostrar para vocês que sou eu que gerei Isaac, traga os seus filhos para mamar aqui, porque eu tenho leite para os seus filhos. Olha o que Deus fez, é algo extraordinário. E eu quero dizer para você, se alguém duvidar dos milagres que Deus fará na sua vida, Deus vai gerar leite sobre você, para você poder mostrar que é Deus que está te abençoando. Recebe, Floriano Peixoto, recebe aí na sua casa também. Se vai aplaudir, não economiza não. Mas aí então tinha um profeta lá. E eles procuraram a história do profeta chamado Eliseu. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias.
Elias, na Bíblia, foi firmado 7 milagres. Ele fez mais, mas 7 foi registrado. 7, porção dobrada de 7 é 14. E Eliseu morre e só tinha feito 13 milagres. Faltava um milagre. Cadorim, um milagre. Está faltando um. E ele já morreu. Acabou para Eliseu? Não, pastor Marcelo, não acabou não. Acabou na forma, na ótica humana. Mas no reino espiritual, aleluia. Você pode ser uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vai produzir frutos. Você pode crer nisso? Você consegue crer nisso? Ao cheiro das águas da vida você vai dar fruto, Caio. Caio, você é fruto de oração da sua avó. Sua avó, meu irmão, é uma das pioneiras da quadrangular de Piracicaba. E hoje você é pastor quadrangular, meu querido. Sabe o que é isso? Você não tinha nem nascido, sua avó já orava para a sua geração, meu irmão. É isso que Deus faz, no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Eliseu tinha morrido, foi enterrado Eliseu, enterraram Eliseu. Está enterrado. Aí teve uma guerra, morreu muita gente. Aí vamos enterrar. Começaram a cavar no campo lá. Eu queria o Lê ali. O Lê e a pastora Lourdes, porque eu não conheço gente mais medrosa que os dois. Mas, brincadeira à parte, a pastora Lourdes, irmão, sabe aquela pegadinha que tem do Ivolanda, lá que parece aquelas caveiras dentro do elevador? Eu queria um dia que a Lourdes e o Lê fossem cair nessas pegadinhas aí. Porque eu amo, mas a hora que a Lourdes caísse, eu ia estar na porta do elevador para receber, para cair nos meus braços. Garanti, né, irmão? Olha bem para mim, presta atenção. Aí, irmãos, presta atenção. Aí, cavaram, jogaram o defunto na cova. Pá. Quando o defunto cai na cova, imagina Leucê com o André levando o defunto. 2 soldados. Vem cá, vamos fazer um teste? Vem cá um pouquinho. Vem cá, Caio, faz favor. Vem cá, vamos fazer um teste. Para você entender o tamanho do milagre que Deus realizou. Olha só, presta atenção. O André é o defunto. O André é o defunto. Então tá bom. Está com cara de morto. O André é o defunto. Vocês dois estão enterrando ele. Enterra ele. Aí, olha que você deitar. Você vai bater no osso, você vai dar vou dar um toque, você dá um pulo, tá bom? E vocês dois. O senhor vai dar um toque. Tá bom? Dá um toque para você. Pode enterrar ele, enterra ele. Jogaram ele na cova rasa. Deita ele. Ele caiu na cova rasa, irmão. Quando o corpo dele, vocês estão de costas, assim, ó. Estão assim de costas, assim, ó. Pronto, vamos pegar mais um. Quando o corpo dele, Max, bateu no osso do Eliseu, porque jogaram na cova do Eliseu, ele deu um pulo. Você imagina os dois? Se é você, quem corre, levanta a mão. Irmão, leva o arame farpado no peito, filho. Irmão, saíram correndo. Agora, você imagina aqueles guardas, que você queria, Vanessa e Mateus, ser os guardas do sepulcro de Jesus? Você que de vez em quando guarda patrimônio, Marcelo, você queria estar guardando esse sepulcro? Você está lá guardando o sepulcro de Jesus. Aí, irmão, eu fico imaginando aqueles guardas. Qualquer barulhinho de folha. O que foi? Nada. Você não está escutando nada lá dentro? Você não está escutando nenhum barulho lá dentro? Não estou escutando nada. Daqui a pouco, você não está escutando nada? Daqui a pouco, irmãos, sexta-feira para sábado, tranquilo. Sábado para domingo é o 3º dia da semana. Meu Deus, agora falou que vai ressuscitar. Irmãos, meu Deus, que emprego é esse? Vou pedir a conta. Irmão, daqui a pouco desce o anjo. Daqui a pouco a pedra rola. E daqui a pouco ele sai do sepulcro ressurreto, vivo. Meu Deus. Irmãos, acho que ele falou assim:
Vem cá, vem tocar em mim. Irmão, alguém ficou ali, saíram correndo. Se você aguarda, irmão, você sai correndo também. E eles foram até os sacerdotes, apavorados, sem olhar para trás. Agora não era o Cristo da cruz. Agora não pegava uma coroa de espinho e colocava na cabeça dele. Agora ninguém sabia se era corpo humano, se era espírito. Irmãos, e o povo tem medo dessas coisas. Saíram correndo desesperados dali. E quando saem correndo desesperados dali, vão até o sumo sacerdote, reúne todo mundo, WhatsApp para todo mundo, toma água com açúcar, senta aí, vamos conversar. E aqueles guardas tremendo, nós vamos fazer o seguinte. O que aconteceu? Contaram. Se eu sou aqueles soldados, ou se eu sou aqueles homens, eu ia falar assim, deixa quieto. Quem que vai vencer quem venceu a morte? Quem que vai vencer o dono da vida? 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Meu Deus, quem vai vencer a morte? Quem pode vencer a morte? Ninguém. Só que eles disseram assim: gente, lascou, deu ruim, vão pagar eles, vão subornar, e eles vão sair dizendo que roubaram o corpo. E essa mentira, essa versão é contada até hoje. Você não pode impedir notícias ruins. As notícias ruins vão chegar. Elas chegam de todas as formas. Chega no coletivo, ela chega individual, ela chega para as famílias, e chega. Umas são provocadas por nós mesmos, outras acontecem por causa das situações que o mundo vive. É triste, é muito triste. E elas estão aí todos os dias acontecendo e batendo na porta das pessoas. Mas lembra de uma coisa, você é diamante. Você foi formado em situações extremas. Você tem o poder da durabilidade. Você tem o brilho, aleluia. E você tem estabilidade. É Deus que está te abençoando. A Bíblia diz: arrependa-te e veja onde caíste, e arrepende das tuas obras e volte à prática do primeiro amor. Só que aí aconteceu isso. E eles saíram pregando. Irmãos, quanta gente fala mal do Evangelho. Quanta gente fala mal de pastor sem conhecer um pastor. Quanta gente fala mal de padre sem conhecer um padre. Quanta gente fala mal da fé sem conhecer a fé. Quantas pessoas falam mal da Bíblia sem conhecer a Bíblia. Quantas pessoas falam mal de pessoas que elas nunca verão na vida. E elas criticam. Ainda hoje nós temos a bênção da internet, que fica mais fácil, chega mais rápido. Mas aí Jesus chegou para os discípulos dele. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 28, versículo 16. Diz assim: os 11 discípulos foram para Galileia. O Judas não estava mais junto. Para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles. Quanto mais perto você está de Deus, mais você vai confiar nele. Quanto mais próximo você estiver dele e da sua palavra, mais haverá dependência. Quanto mais longe, pode gerar dúvidas. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eliseu, você tem porção dobrada. Você morreu só com 13 milagres, mas a minha promessa continua validada sobre a sua vida. Eu vou fazer algo. Presta atenção e eu termino. A banda pode subir. Aparece Jesus e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem autoridade no céu e na terra. E olha o que ele faz, ele delega essa autoridade. Portanto, Floriano Peixoto,
Portanto, Igreja Sede de Piracicaba, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele termina dizendo assim: ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. E aí que é a chave: e eis que estarei sempre com você até o fim dos tempos. Igreja, recebe essa bênção. Saiu uma geração de pessoas dizendo: ele não ressuscitou. Vieram seus discípulos e roubaram o corpo. Mas saíram homens dizendo: ele ressuscitou, ele está vivo, e ele nos deu a autoridade para ir e para pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que for salvo, aquele que crê, será salvo. Você é um desses que o Senhor Deus designou para falar das boas novas de salvação. Amanhã pode chegar alguém desenganado perto de você, desanimado perto de você, desiludido perto de você, mas você é portador de boas novas. Onde estão os portadores de boas novas aqui? Pai querido, em nome de Jesus, somos os portadores das boas notícias. Somos os homens e mulheres, ó Deus, que vamos esparramar por essa cidade, que vamos esparramar por esse país. Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que batiza com o Espírito Santo e breve voltará. As boas novas são é o Evangelho, e todo aquele que crê será salvo. Por isso nós estamos aqui para dizer, ó Pai, as notícias ruins são inevitáveis, mas as notícias boas também vão acompanhar aqueles que creem. E o Senhor vai suplantar cada notícia ruim com uma notícia boa. E eu estou profetizando sobre a igreja online e presencial, para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada notícia ruim, ó Deus, o Senhor possa colocar o teu bálsamo sobre nossas vidas, para que possamos sentir o refrigério pela tua presença e confiar, ó Pai, que em ti faremos proezas. Você recebe essa bênção sobre você? Os batizantes, por favor, venham aqui, ó.